Olá, meus irmãos, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho, daqui do nosso humilde lar, como sempre fazemos. E nesta noite, como vocês já podem perceber, eu não estou acompanhado da minha digníssima esposa Márcia, mas eu explico daqui a pouco. Deixa o povo ir chegando. Cadê o papel, Del, para anotar aí? Meta o povo aí, Del, que já tá. Boa noite, irmãos. Isso aí, só vai dizer boa noite, cara de policial aqui, rapaz, olha lá. Ronieres, bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Rony. Seja muito bem-vindo. Claudemir, bem-vindo, Claudemir. Pode ir anotando aí, Del. Ó, o Rony, a Luzia, se estiver aí do lado do Ronieres, boa noite. Bem-vindo, Claudemir. Espero que você esteja bem, Claudemir. Prazer ter você aqui conosco, viu? E, bom, aí você vai vendo o restante aí. Nós vamos cantar enquanto o povo vai chegando, ok? Não vira, senão a tela vira também. É, beleza. Você vai conseguir ler aí, rapaz? Sim. Tá ficando velho, meu. A gente faz um esforço. Então tá bom. Passa o violão pra mim, por favor. Tá, vamos cantar, né? Enquanto o povo vai chegando, nós vamos cantar. Depois eu explico aí pra vocês. Porque a imagem parou aqui. Deixa eu voltar aqui. Por que essa imagem parou? Agora sim. Pronto. Congelou de novo. Vai ver lá porque congelou. Cadê o seu celular? Põe no seu celular que é mais fácil, eu acho. Acompanha nele aí. Tá travando o meu tablet aqui, viu, gente? Espera um pouquinho só. Se acompanhar daí fica melhor, tá? Vamos lá. Então, Laís, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Ó, o povo tá entrando aí, Del. A Cristina, boa noite, Cristina, bem-vinda. Alice, que tá ali no outro departamento aqui, né? Luzia, boa noite, Luzia. Boa noite, Celso Couto. Boa noite também ao Noel, boa noite a Elaine, boa noite a Sidoca, boa noite a Ariane, boa noite a todo mundo aí. Bem-vindo, gente. Vamos cantar um cântico, meus irmãos, enquanto o povo vai chegando, tá bom? Como a gente sempre faz. E eu já procurei esclarecer que a Márcia hoje não estará conosco. Depois eu explico o motivo por quê. Eu troquei a minha esposa pelo Delmarque, né? Não foi a melhor escolha não, mas foi o que eu pude arrumar aqui de última hora. Aqui, quem é Del? Olha lá, ó. Noel, Márcia. Márcia Angélica. Então lá, gente. Vamos cantar o Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Você que sabe, é um cântico antigo e pode me acompanhar. Me ajuda aí, por favor, tá? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que nele há o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. glória Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra
É isso. Então, deixa eu explicar para vocês que já chegaram. Quem mais chegou para eu dar boa noite aí? Noel, a Luzia, Volta lá. Débora. Débora, boa noite. Lala Débora. Nag. Boa noite, Edna Lopes. Boa noite, Jean. Boa noite. Quem mais? Lala Nag. Lala Nag. Boa Gil. noite, Dona Zilda. Boa noite. Quem mais que eu não falei ainda? Luciana Castro. Luciana, Edgar, Lucas, boa noite. A Lívia, boa noite. Jonathan. Então, essa turma toda aí da família, boa noite. Rejane. Sandra, bem-vinda. Sandra, boa noite. Rejane, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês para mais um estudo bíblico que nós vamos ter hoje, tá, gente? Então, estava explicando o seguinte. Esse rapazinho aqui, o Delmar, que é meu irmão, ele ficou gripado, mas ele não se importou conosco, comigo, com a sobrinha, não se importou não. Então ele passou a gripe para Lulu. Terça-feira a Lulu estava lá fungando só, mas estava firme, vocês viram. Depois eu peguei a maldita, né, a marvada da gripe e a Márcia também. Então, só que a Márcia já viu, né? Rosa, frágil. Então ela ficou mais debilitada e tal. Então, mas tá bem, tá tudo bem, viu, gente? Não é coronavírus não, tá? É gripe mesmo. Como eu falei na terça-feira, eu tenho visto muita gente gripada por aí por causa do clima, do frio, né? Intenso que sobreveio aí, né, nesses últimos dias. E então eu tenho visto algumas pessoas bastante gripadas mesmo. Algumas estão aí se recuperando e até que a gripe chegou para bater na nossa casa. E às vezes então a gente respira com uma narina só, às vezes com a outra, reveza, de noite fica de nariz entupido totalmente, é uma festa. Mas está tudo bem. Então esta é a razão porque Delmar que vai suprir hoje aqui a ausência da Márcia, lendo para nós os textos bíblicos, porque vocês sabem, senão eu fico aqui no meio dos afogadilhos e me atrapalho, né? Porque é muita coisa para fazer. Então vamos cantar mais um cântico e assim vamos partir para o nosso versículo da semana, que hoje o Delmar que vai ver aí com vocês, tá? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vamos lá. Vai. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro E eu vaso, e eu o vaso. quebra minha vida. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Muito bem, música acho que por hoje tá, né? Já deu? Se lá no finalzinho der tempo, a gente volta a cantar. Eu vou pedir, deixa eu ver quem mais chegou aqui, para eu cumprimentar. Rejane, Sandra, Paulinha. Boa noite, Paulinha, boa noite. Quem é esse aqui, Del? Cristina? Cristina, que é isso aqui? Cristina Cris? Cristina. Boa noite, Nair Nunes. A Nair Nunes, quem é a Nair Nunes? Lá de Vitória? Não, eu não conheço. Nair e João Costa, boa noite. Pereira. Boa noite, Rose e Victor, boa noite. Emma Lopes, boa noite. Joaninha Lafayette, boa noite. Maria de Jesus, quem mais? Paulo Mendes também tá aí, eu vi um Paulo aí, não é? Paula Mendes, é a Paula. É Paula. Paula Martins, é a Paulinha. Que eu cumprimentei e falei boa noite, né? Travando aqui. Meu. Dulce. Dona Dulce, seu Nilson, sejam muito bem-vindos. Aí você vai precisar anotar tudo aqui de novo, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque novato é fogo, né, gente? Fazer o quê, né? Vamos ver aqui como é que tá o esquema aqui, ó.
Então vamos lá. Já cumprimentei, ó, Lídia, presbítero Gilson Garmes, Franco. boa noite, Gilson. Gilson, meu amigo, e boa Beth, noite. lá de Vitória, boa noite, muito bem-vindo casal. A Débora, esse sobrenome aqui é difícil, hein? Débora Von. Débora, a irmã da Ju, minha cunhada. Beleza, então, a dona Zilda, Claudemir, já cumprimentei, a Sandra também, a Paulinha, a Cristina, essa dona Nair aqui é outra Nair. É outra. Boa noite, eu acho que é lá de Santos. Né? Fala pra mim se estou certo, Nair. Nair é mãe de pastor. Se eu não estou errado, né, Nair? O Noel já cumprimentei, família, Nair Pereira e João Costa. Agora acertei. Né? Rose, Ed e Vitor, Edna e Jean, a Maria de Jesus, Dona Lídia, presbítero Garmes, Maria de Jesus, Dona Dirce e presbítero Beto, boa noite. A Gilson e a Beth, já cumprimentei. E é isso aqui, ó, Nair de Santos, minha ex-aluna de Instituto Bíblico. Ô, Nair, que lembrança boa, gostosa essa daí. Espero que eu tenha sido um bom professor para você, minha irmã. Então nós vamos ao versículo bíblico que nós ficamos incumbidos de decorar e que eu não me lembro, mas o Delmar que lembra aí vai falar. Salmos, capítulo 4, versículo 8. Um versículo muito oportuno para todos nós. Salmos 4, 8. Salmo, capítulo 4, versículo 8. No meio da Bíblia tá fácil, é só abrir aí, vamos lá, juntos, hein? Vamos lá. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Sem olhar agora. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4, 8. Aí, ó. Hoje eu tô melhor, rapaz, viu? Não tô bom da gripe, mas o resto tá beleza. Então, gente, é isso aí. Nós vamos fazer uma oração. Muitos de vocês já conhecem o Delmark, então não preciso apresentar não, porque o Delmark vem acompanhando a gente de várias reuniões já, há mais de um mês vem nos acompanhando. Então o Delmark, que já trabalhou muito aí, né, em vários lugares, nas igrejas, ficou um tempo aí querendo tirar férias de Deus, né? Mas isso não é tão simples assim não, né? E aí, quem tem um irmão chato que nem eu, vai ter um espinho na carne, assim, o tempo que Deus permitir, né? A não ser que ele me expulsasse do pé, aí era diferente, mas graças a Deus, Delmar, então, tem procurado dar uma guinada na sua vida, e enquanto a gente estiver aqui, vamos colaborar naquilo que for possível, né? Muito bem. Vamos fazer uma oração inicial e vamos pedir a Deus que nos abençoe no estudo da noite de hoje. Eu vou catar o microfone para mim aqui, egoisticamente. O Delmar tem uma voz boa, né? Então na hora que ele for ler os textos, e desculpe a fungação, viu, gente? Aqui eu devo fungar de um lado, o Delmar deve fungar do outro. Vai ficar uma fungação que é uma beleza, que dá para fazer um dueto. Mas, por favor, nos tenham por excusados, viu? Vamos falar com Deus. Feche seus olhos aí. Nós vamos fechar os nossos aqui e vamos conversar com o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças te damos porque pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, o Senhor nos permite, ó Deus, estar aqui diante do teu povo, homens, mulheres, famílias, ó Deus, que estão aí se dispondo a estudar a tua santa palavra. Ó Deus, o dia é um dia que trouxe para nós muitas atividades, muitas tarefas, muitos compromissos, mas nós suplicamos que o Senhor nos ajude a aquietar o coração neste momento, para que, Senhor, a tua palavra seja ouvida num duplo sentido, Senhor, não apenas com estes ouvidos que nós todos temos, mas com aqueles ouvidos espirituais que o Senhor dá a todos aqueles que lhe apraz. O Senhor concede
para que ouçam a tua palavra e coloquem-na em prática nas suas vidas. Ó Deus, fala o nosso coração, perdoa os nossos pecados e edifica-nos. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Me deem só um minutinho, porque assim, em vez de ficar fungando de vez em quando, eu vou ter que fazer outra coisa aqui, né? Porque a gripe não tá fácil, não. Pera um pouquinho só. Culpa dele aqui, ó, né? Processar quem fica gripado e não usa máscara. Daqui pra cá andam processando para qualquer coisa, né? Ó, eu vou convidar vocês a que abram aí as suas Bíblias comigo no livro de Daniel. Pega aí, ó, o Salmo, pega o Salmo, ó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Eu coloquei o microfone para lá, não adiantou nada, não? Ô, gente, desculpa, minha mulher tá falando, ficou horrível, eu só o nariz, vou ficar mais entupido, então. Ó, então conta comigo aí, ó, Salmo, Provérbios, graças a Deus ela tinha que estar aqui me ajudando e vai vir aqui para poder me beliscar, né? A esposa é um negócio muito sério, ó. É uma bênção de Deus, ó. Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Contei 8, ó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É o nono livro do Velho Testamento, tá? Deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Ô, gente, agora eu fiquei com a consciência pesada, porque eu judiei de vocês aí, fui só o nariz aí. Meus irmãos, me perdoem e orem para eu melhorar logo, tá? Tá bom? Ó, Daniel 2, 19 a 22, diz assim, olha, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Até o versículo 22, os outros textos, Delmar que vai ler para mim aqui para me ajudar, né? Aquele relógio lá são 15 para as 8, espero que nós caminhemos até 8h30, se Deus quiser, gente, tá? E que você fique aí, né? Vamos juntos até o final, tá bom? Na última semana, nós terminamos aqui uma abordagem que nós estávamos fazendo sobre os decretos de Deus. E aí, quando nós trabalhamos esse tema, nós procuramos mostrar que os decretos são decisões que Deus toma em relação às coisas que ainda hão de acontecer. Né? Claro, chega um momento que muitas delas acontecem, então já houve decretos que já aconteceram, né? Lá atrás. Mas são decretos porque Deus estabelece, será assim, né? Então vai acontecer desta maneira, e aí acontece, e não muda, eu vou falar sobre isso aqui também. Não falando sobre isso, nós já falamos, né? Também mostramos que esses decretos envolvem tudo que há no universo e envolve as coisas visíveis e as invisíveis. Tudo foi, trabalhamos esse assunto, gente, lá no capítulo anterior, viu? Tudo foi porque nós estamos, você deve estar lembrado, nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, quinta-feira, certo? Domingo de manhã estamos trabalhando, andando nos passos de Jesus, e domingo à noite nós estamos aí já uns 3 domingos tentando expor, né, a história de Gideão. Esse domingo não vai dar para terminar, mas no outro, se Deus quiser, a gente termina. Então, quinta-feira, os atributos de Deus. E o atributo de hoje, daqui a pouco eu vou falar. O último foi este, então, os decretos de Deus. Tudo foi, de acordo com o decreto de Deus, tudo foi pré-ordenado.
estabelecido antes de acontecer, na eternidade, gente. Na eternidade. Então, antes que houvesse tempo, antes que houvesse mundo. Então, tudo foi previamente estabelecido por Deus e nenhum decreto pode ser modificado. Então, muitos desses decretos, eu disse, já se cumpriram, outros estão em andamento e outros tantos ainda se cumprirão. Nós descartamos também aqui qualquer ideia de fatalismo. Na semana passada eu enfatizei essa questão para mostrar que Deus fez o homem um ser responsável pelos seus atos. E embora nós sejamos, todos nós, incapazes de compreender como é que Deus exerce o seu domínio sobre os ímpios, inclusive sobre todos os anjos decaídos e condenados. Viu? Isso nós falamos aqui. A dificuldade que eu apresentei é como é que Deus exerce domínio sobre os ímpios, sobre os incrédulos, inclusive sobre os anjos decaídos e condenados. E aí procurei colocar que nós falamos dos decretos de Deus sem confundir isto com fatalismo. Porque Deus faz com que as pessoas ajam para cumprir propósitos, decretos que ele já estabeleceu. Então ele próprio faz estas coisas, e aí eu disse que a nossa mente é incapaz de entender, sem que ele seja responsável pelas maldades que as pessoas ou os anjos decaídos realizam. Então eu procurei enfatizar na semana passada que nós já dissemos e reiteramos que essa doutrina da soberania de Deus, junto com a responsabilidade humana, como tantas outras, por exemplo, a doutrina da Trindade. Deus é um só, mas ele subsiste na forma de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é para entender. A onipresença de Deus é uma coisa que a mente humana não absorve. A propósito, embora eu esteja falando de física, agora eu vou falar aqui de física, o universo. Tente compreender o caráter infinito do universo que está aí, estabelecido diante de nós. Isso é física, é matéria. Não tem nada de espiritual nisso, não. E a nossa mente não consegue assimilar o que é material, gente. Nós estamos trabalhando com questões espirituais. Se a minha mente não consegue ir além da matemática, na matemática também é outra complicação, porque tem a dízima periódica, não é? Então, se a minha mente não consegue ir além do que é limitado, que tem princípio, meio e fim, como eu vou entender, vou querer entender de qualquer maneira como Deus governa, dirige tudo, inclusive os maus e perversos, inclusive Satanás, os anjos decaídos, sem que ele seja responsável. Eu não vou entender. Aí, essa doutrina, eu disse na semana passada, não é para ser entendida. Nós aceitamos muitas coisas que há na Escritura pela fé. E dentre tudo que está na Bíblia que nós abraçamos pela fé, esta verdade está incluída. Né? Esta que aborda sobre a harmonia que há entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, além de nós termos falado sobre esses assuntos aí, nós também comentamos sobre as propriedades desses decretos. E assim, nós concluímos na semana passada o capítulo anterior. Hoje, nós vamos prosseguir refletindo sobre aí, anota aí, pode colocar, quem puder anotar, por favor, a onisciência de Deus. Onisciência de Deus. Então nós vamos fazer isto utilizando os seguintes pontos. Primeiro, a Vânia Troedel, ou a Sandra também pode ajudar, a Lloyd, quem quiser ajudar aí, a sua ajuda é muito bem-vinda, tá? Só para anotar no comentário para nós aí, ó. Primeiro deles, Deus sabe todas as coisas. Isso faz parte do tema de hoje, que é a onisciência de Deus, viu? Deus sabe todas as coisas. Então, ele conhece as coisas visíveis
e as coisas invisíveis. Deus sabe tudo que não aconteceu ainda. E em todos os seus detalhes, ele sabe. Deus conhece todas as criaturas que já viveram, né, que vivem e ainda viverão. Ele conhece. Ele sabe tudo que se passa na terra, no céu e na condenação eterna, no inferno. Hoje inferno, né? Que continua lá, existe, está lá. Né? Aonde? Não pergunte. É a mesma coisa de perguntar assim, onde é que está o céu? Já falei para vocês. Não me perguntem. Eu sei que Deus está lá, nos céus, que os que morreram em Cristo também estão com Ele na sua presença, porque a Bíblia diz isto, e os que morreram sem Cristo já estão em condenação, mas não estão em corpo ressuscitado. Então esse tema nós abordamos quando falamos da parábola do rico e Lázaro. Me lembro de ter dito que as pessoas todas, quando morrem, o espírito imediatamente vai para Deus. Uns para a eternidade com Cristo e outros para a condenação eterna, mas não é estágio final. Não é estágio final. O estágio final ocorrerá depois da ressurreição. E algumas pessoas costumam perguntar, desculpa, vou ter que abrir um parênteses rápido aqui. Por que haverá um juízo se as pessoas que morrem sem Cristo já estão no inferno? Haverá um juízo porque, como diz a Escritura, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E outra coisa, você pode imaginar um Hitler, por exemplo, se dobrando diante do Senhor? E quantos outros que mataram, crucificaram Jesus e morreram incautos, insensíveis? E quantos poderosos do mundo, ditadores, homens maus, morreram sem temer a Deus, sem temer a Deus. Então, as pessoas olham ao redor e veem um mundo muitas vezes caótico e perguntam, onde está Deus? E onde está a justiça de Deus? Onde está o amor de Deus no mundo onde muita gente morre injustamente, né? Cristãos são perseguidos, muita gente morre de fome, né? E tantas outras coisas mais. Onde está? Então o juízo é para mostrar que há Deus, não é só para dizer assim, ó, o destino desse é o inferno, o destino daquele é o céu. Não. Mas para mostrar que há Deus, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro, Ele cumpre o que promete, que Ele é todo poderoso, ninguém há semelhante a Ele. Então o juízo final tem vários propósitos. Por isso, quem morre agora e vai para a eternidade em espírito, um dia ressuscitará e vai receber o veredito. Né? Eu costumo exemplificar isto, esse parênteses está ficando muito grande, mas já vou fechar. Eu costumo exemplificar isto dizendo que quando a polícia pega um ladrão no flagra, um bandido no flagra, em flagrante, ele já vai para a prisão. Não existe a prisão preventiva, não houve julgamento. Mas ele está na prisão preventivamente. O julgamento é que vai determinar o tempo da sua pena. Então, haverá graus, em relação ao inferno, é interessante saber disso, que haverá graus de condenação, gente. Além de ser uma coisa terrível, haverá graus de condenação. De onde nós tiramos isso? Quando Jesus conversa com Pilatos e diz para Pilatos assim, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, e fala ainda sobre Sodoma e Gomorra, né? Quando ele fala de algumas cidades da Palestina, diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades. Então, tudo isso tem a ver com intensidade de condenação. Ok? Agora eu fecho o parênteses e quero voltar ao tema. Deus sabe o que se passa na terra, nos céus e lá na condenação, no inferno, onde o diabo ainda não está, onde os anjos decaídos ainda não estão. Muita desculpa, viu, gente? Nada escapa dos seus olhos de Deus, e nem pode ser escondido dele, nada. Deus é inatingível. Como Davi expressa lá no Salmo 139, versículo 6. Leia, por favor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Salmo 109, onde Davi
fala da onipotência, da onipresença e também da onisciência de Deus. Ele fala aí nesse salmo, olha. Então Davi expressa exatamente assim, é elevado demais, é a mesma colocação que Paulo faz sobre Deus lá em Romanos 11, 33 a 36, não é? O conhecimento de Deus é perfeito. Deus nunca erra. Deus nunca muda de opinião. Se Deus mudasse de opinião, então deveríamos imaginar que ele supostamente erra. Não é? Se ele viesse a mudar de opinião, nós teríamos que concluir que ele pode ter se arrependido de ter feito uma determinada coisa de um modo e agora quer fazer diferente. Então vou mudar o destino do inimigo, por exemplo. Deus não muda porque as suas decisões são perfeitas. Há na Bíblia, se não me engano, uma ocasião, lá em Gênesis 6, Deus usa esta linguagem antropomórfica, que é uma linguagem humana. Diz assim, eis que me arrependo de ter feito o homem. Não é? Então, Deus não está dizendo ali que ele errou ao ter criado o homem, que foi uma péssima decisão. Não, esta é a linguagem que nós entendemos. O homem caiu num estado tão terrível que Deus usou esta expressão que no original não tem esse sentido que nós damos para ele. Né? Quem se arrepende é porque cometeu algum ato equivocado, algum ato ilícito, falhou em alguma parte. E se arrepende. Deus não. Deus olhou e viu o homem no estado em que estava e falou para Noé que ia destruir tudo. Mas olha, deu uma chance para os contemporâneos de Noé, porque Noé pregou, dizendo que viria o dilúvio, que seria a justiça de Deus sendo manifesta. Muito bem. E a outra parte na própria Bíblia que diz que Deus não é homem para que se arrependa. Aí. Então nós temos que levar em consideração sempre o contexto que envolve as passagens bíblicas. Outro dia, Delmar perguntou assim, reverendo, aquela passagem que diz assim que eu crio o mal. Aí nós já estávamos nesse estudo aí, não é? Sobre os atributos de Deus. Disse assim, Delmar, é que Deus usa o homem perverso como usou. O melhor exemplo é Judas Iscariotes. Judas com o coração duro. O evangelista João diz que ele era ladrão, ele roubava, ele era o tesoureiro dos 12, né, do colégio apostólico, e João diz que ele roubava. Então Judas já tinha uma inclinação tão forte para o mal que Deus usou aquele coração duro para fazer cumprir o que já estava determinado. Como usou o Faraó. Então, o que quer dizer criar o mal? Usar estas condições e estas circunstâncias para que mesmo o mal prevalecendo aos olhos humanos, sem que se saiba, eles estão convergindo para um propósito muito maior, que é o decreto de Deus. O que Deus estabeleceu é o que vai acontecer lá no final. Então, ainda que o inimigo, ainda que o ímpio se vanglorie, se gabe de ter alguma vitória, né, no momento, né, momentânea, ele não sabe que ele está sendo um instrumento de Deus para cumprir o propósito final que é de Deus. Então, este é o significado da expressão eu crio o mal. Porque hoje Deus já não cria mais nada. Biblicamente, a criação cessou no sexto dia. Isto é o que a Bíblia diz. No sábado ele descansou, no sétimo dia, né, o Shabat, ele descansou. Então, Deus criou o mundo em 6 dias, tudo em 6 dias. No sétimo, ele descansou. Então, a partir daí, o que Deus faz de novo, o novo do nosso ponto de vista, é gerar novas vidas pelo poder do Espírito Santo. Mas isso não é criar, do nada criar. Então ele não cria, não é que ele não possa, porque a sua obra concluiu-se no sexto dia. Então essa foi a resposta que eu dei. Você ficou satisfeito com a resposta? Então tá bom. Se ele ficou satisfeito, espero que vocês também fiquem, né? Ó. Então,
O conhecimento de Deus é perfeito. Deus nunca erra, Deus nunca muda e nada passa despercebido diante dele, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13. Vamos ver o que diz aí. Del, leia para nós, por favor. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas. Então, Deus sabe tudo o que se passa na mente de cada ser humano. Olha, cada ser humano. O mundo hoje tem cerca de 7,9 bilhões de habitantes. Estão quase chegando lá dos 8 bilhões. É muita gente, muita gente. Pois Deus sabe o que cada uma dessas 7 bilhões, 7,9, 7 bilhões, 900 milhões de pessoas pensam a todo momento. A todo momento. Veja, conforme lá o que diz o Salmo 139, de 2 a 4. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. É isso aí. É palavras do salmista Davi. Coisa linda, né? Coisa linda. De longe conhece os meus pensamentos, né? Então Deus não precisava estar ali. Embora, obviamente, que a gente sabe que Deus não está só perto, Ele está dentro, né? Coração daqueles que Ele transforma pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então, Ele ocupa o universo inteiro, Deus ocupa os céus, Deus ocupa a vida de um indivíduo. Então, não é uma parte do braço que está lá no leste, a outra parte está no oeste, a cabeça está no norte. Não, isso não. Vai além da nossa compreensão. É suprarracional, gente. Suprarracional. Senão ele não seria Deus. E embora Deus seja invisível para nós, nenhum de nós é ignorado por ele. Não, não, não. Ele sabe quem nós somos e quem nós ainda seremos. Deus sabe. Deus sabe o que nós fizemos, óbvio, o que nós fazemos, a gente esquece. A gente esquece muita coisa que a gente já fez, que a gente já disse. A gente esquece. Deus não, Ele sabe. Ele sabe o que nós fazemos e sabe o que nós ainda faremos. Deus sabe. Como Ele usava os profetas no Novo Testamento? Ele usava os profetas justamente para falar sobre algo que viria a acontecer, né? Ou para revelar a sua vontade, né, naquele momento, ou para revelar algo que ainda estava por ocorrer. Somente Deus é assim. Que fique muito claro. Só Ele sabe tudo isto, né? Que envolve o passado, o presente e o futuro. Então, vamos para o segundo ponto, que diz respeito à onisciência de Deus. Então, primeiro, nós falamos que Deus sabe todas as coisas. Agora, nós vamos mostrar como essa onisciência de Deus é admirada e rejeitada. Se alguém pôs o primeiro ponto para mim, coloca o segundo aí, gente, faz favor. A onisciência admirada e rejeitada. Viu? Aí que alguém colocar aí, Del, me ajuda aí, tá? O pessoal poder acompanhar. Então, esse atributo, meus irmãos, a onisciência de Deus, é admirável para os que o amam. É admirável para os que o amam, mas é terrível aos olhos daqueles que estão perdidos nos seus pecados. Quer um exemplo? Quando Adão pecou, quando Eva pecou contra Deus, o que é que eles fizeram? Eles fugiram da presença de Deus. Que tolice, que tolice. E eles tentaram se cobrir com ramos. E tentaram, né? Encobrir os seus pecados. Na verdade, encobrir a sua nudez, não é? Mas, gente, eles já tinham andado com Deus, eles no estado de perfeição, eles sabiam da onipresença de Deus, né? E aí, de repente, vai esconder de Deus onde atrás de uma árvore, 2, 3, 4, sei lá quantas. O homem perdido age como Adão, age como Eva,
tenta esconder os seus pensamentos, suas atitudes de Deus, como se fosse possível. Todos os que tramam e vivem cometendo impiedades prefeririam que a sua maldade ficasse oculta. Gente, olha uma criancinha quando faz uma coisa errada, o que ela faz? Ela tenta esconder. E os pais espertos que são, a maioria deles, das vezes, olham e percebem que o filho fez algo errado. Não é? Então, os homens tentam tratar Deus mais ou menos assim. Tramam, vivem cometendo impiedades e, obviamente, que vão preferir que a sua maldade permaneça oculta. Mas Deus examina as intenções e as obras de todos os seres humanos. Vamos ver lá no Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Vamos pegar outro exemplo aqui. Enquanto uma pessoa comete iniquidades e ninguém descobre, né? Então ela anda de cabeça erguida e para lá e para cá, não se importa em ser vista e tal. Mas quando a polícia investiga, quando a polícia pega, a maioria faz o quê? Esconde o rosto, põe alguma capa no rosto e alguns fazem o pior. Alguns tiram a própria vida de vergonha. É claro, isso acontece com o homem sem Deus, porque o homem que tem Cristo no seu coração conhece, entre aspas, não conhece a fundo, mas conhece as suas iniquidades, suas limitações, e ele volta-se para Deus arrependido e implora pelo seu perdão, né? Implora pelo perdão de Deus para poder não cair novamente na mesma cilada, na mesma armadilha e seguir em frente. Mas o fato é que o homem sem Deus, se as pessoas descobrem o tipo de vida que ele está levando, as coisas que ele vem fazendo já de longa data, e aí vem a televisão, vem a internet, põe a imagem dele, então ele vai se esconder, ele quer se esconder, envergonhado. Mas de Deus ninguém pode esconder. Para eles, a onisciência, para essas pessoas, a onisciência de Deus é aterrorizante. Mas para o cristão, esse atributo traz esperança e consolo. Vamos ver nas palavras de Jó, capítulo 23, a parte A do versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Isso aí, ele sabe o meu caminho. Jó em sofrimento. Essa consciência de Jó no meio do sofrimento era para ele o consolo. Ele, Deus, sabe, conhece o meu caminho. Lá no início do livro de Jó, Jó é identificado como homem justo. Não é? Pode ver lá, Del, para mim, no primeiro capítulo, logo no início do versículo 1 já. O que diz aí? Havia um homem na terra de Luz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Quem diz isso? Quem é que julga isso da vida de Jó? Quem inspirou o autor sagrado foi o Espírito Santo, foi Deus mesmo, e ele é considerado um homem íntegro e reto, porque Deus, que sonda os corações, chegou a essa conclusão. Mesmo Deus que chama Abraão de o pai da fé, meu amigo, não é? Então, diante das nossas fadigas, meus irmãos queridos, e fraquezas, é revigorante saber que Deus conhece toda a nossa estrutura. Ele sabe todas as nossas fraquezas. Ele conhece toda a nossa fragilidade, conforme diz o Salmo 103, versículos 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres. Frágeis. Como um pai se compadece do seu filho, assim Deus se compadece de nós. Porque ele sabe que se ele soltar a nossa mão, nós estamos fatalmente perdidos. Entregues aos lobos, né? Que estão aí, nas palavras de Pedro, rugindo como um leão, o inimigo, né? Buscando alguém para devorar. Coisa tá tudo entupida aqui, gente. Desculpa aí. Bom,
Em situações de dúvida, de incerteza, vacilo, alguma insegurança, o seu povo recorre à onisciência de Deus. Vamos ver ainda lá o Salmo 139, versículos 23 e 24. Vamos ver. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Coisa linda, né? Coisa linda. Ninguém pode nos ouvir quando nós estamos numa situação muito difícil e extrema, dificuldade extrema. Às vezes a alma está aos gritos, mas as pessoas não podem ouvir, só Deus. Então o salmista volta-se para Deus, pedindo socorro, né? Para que Deus de algum modo guie pelo caminho eterno. Então, quando os filhos de Deus tropeçam e caem e pecam contra ele, se entristecem com isto, ao serem confrontados sobre o seu amor por Deus. Você de fato ama Deus? Você caiu, você tropeçou. A resposta que o Filho de Deus dá ao Senhor é aquela que Pedro deu a Jesus lá, João 21:17, que está dizendo aí dela. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Que coisa linda, linda. Pedro havia há pouco tempo dito assim: eu não conheço esse homem. No meio do aperto, né? Você andou com Jesus? Ele: não sei quem é esse homem. Mas você, a sua fala, o seu modo, te entrego. Não, nunca vi. Então agora, Pedro estava lá pescando com seus colegas de profissão. Jesus vai até ele, pergunta: Pedro, você me ama? Ou tu me amas? Né? E Pedro respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. Segunda vez: tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira, ele se entristeceu muito. Penso eu, alguns acham que é por causa da palavra no original, que é diferente das duas anteriores, né? Amor pode ser tradução de filéu, né? Filéu, ou filos, né? Filos. Um amor de amigo. E o amor pode ser também tradução da palavra HP. Esse amor é aquele amor incondicional. Então alguns julgam que Jesus, quando perguntou para Pedro as duas primeiras vezes: Pedro, tu me amas? Usou o filéu, né? Ou filéu, me amas? E pela terceira, ele disse: como Jesus perguntou usando o HP, né? Ou agapau, né? É o verbo. Então ele se entristeceu muito. Bom, eles podem estar certos, há muitos teólogos que defendem isto. Penso eu que o fato de Jesus ter perguntado 3 vezes e Pedro haver negado 3 vezes pode ter causado isso. Penso eu, e eu posso estar errado. Porque ele se entristeceu muito quando Jesus perguntou pela terceira vez. Né? E aí, o que acontece? Ele diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro não estava ali usando uma frase decorada, Pedro não estava usando, tentando enganar Jesus, tentando dar meia volta, tentando, vencer a vergonha. Não! Senão ele não precisaria ter dito isso para Jesus, não. Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus é Deus. E então Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Hoje eu vejo como a gente faz declarações a Deus e Ele conhece o nosso coração, né? Conhece o nosso coração e Ele sabe até que ponto nós de fato o amamos. Bom, quando um filho de Deus se dispõe a orar
e não reúne condição para se expressar como convém, quando seus pensamentos estão confusos, suas emoções estão à flor da pele e ele não sabe o que dizer, Deus conhece a legitimidade de uma gratidão. Quando nós falamos, Senhor, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela noite, Deus conhece até onde eu estou falando com sinceridade. Deus conhece a procedência das minhas lágrimas. Se hoje eu choro, né, e assim, porque algo me abateu, mas amanhã eu estou comemorando o que é mal, Deus me conhece. Deus conhece as necessidades que os seus filhos enfrentam, estão passando. Então, será como está escrito lá em Isaías 65, 24. Aí eu vou... Usa aqui que eu vou precisar fazer isso aqui. Tem jeito não. Está tudo congestionado aqui. Pode ler daí, Débora. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Pode ler de novo, Débora, por favor? E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aí, antes que clamem. Deus não é aquele que chega atrasado, né? Não fica esperando o pedido de socorro para poder correr, ir lá e ajudar. Não. Não. O texto bíblico é muito claro. O texto de Isaías. Antes que clamem, eu os ouvirei. Antes que clamem. Deus vem ao encontro dos seus filhos e em socorro deles. Bom, uma pessoa pode não ser compreendida por outra, né? Na realidade, o nosso relacionamento interpessoal, isso é um grande problema, né? Entender o outro, ser entendido pelo outro é complicado, mas Deus jamais se confunde quanto ao que se passa dentro da nossa mente e no nosso coração. Não, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe. Não adianta, não existe máscara, não é? Então, nós julgamos muitas pessoas, né, e tiramos as nossas conclusões e como nós erramos quando fazemos isso, como erramos. E não queremos ouvir a opinião de outro também não, às vezes. É um erro que vai só aumentando, né? E alguns que são tão tolos que podem ouvir todos podem emitir uma opinião contrária ao que determinada pessoa pensa e ela é capaz de morrer como se o que ela pensa fosse a verdade, né? Mesmo que todos digam não. Bom, todos os caminhos que nós estamos percorrendo e que ainda precisamos percorrer, Deus já sabe, né? Ele nos segue em todo o nosso percurso. Vejam aí Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O ímpio pode ficar muito feliz e satisfeito ao ver um filho de Deus caído. Fala, bem feito, né? Mas ele não está sozinho. O salmista diz assim, se cair, ele não fica prostrado, não. Caiu por causa de uma doença, caiu por causa de uma crise qualquer, emocional, psicológica, caiu por causa da falta de um emprego, caiu por razões assim que alheias à sua própria vontade, e o inimigo e o ímpio vira e fala, bem feito, tá vendo? Aí, cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Quantos já fizeram isso? Quantos e quantos? Mas o salmista diz, ele não fica prostrado, porque o Senhor segura pela mão, né? Minha mãe costumava cantar um cântico assim, né? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Ela cantava, acho que era menino ainda, bom, criança, né? Bom, e eu era um pouquinho maior, só um pouquinho assim, né? Como está escrito no Salmo 1, versículo 6. Como nós dissemos,
O ímpio rejeita e se aborrece com esse atributo, não é o que falamos lá no título? Porque ele não quer ser sondado, não quer que a sua maldade seja conhecida, julgada e punida. O ímpio não quer. Esse atributo de Deus caminha lado a lado com seus decretos. Então ele decretou tudo o que ocorreu, ocorre e vai acontecer na história e na eternidade. Ele sabe tudo, porque afinal de contas ele decretou tudo. Tudo. Se fosse possível imaginar alguma coisa ocorrendo sem que Deus soubesse ou controlasse, então ele jamais poderia ser considerado supremo, soberano e verdadeiro Deus. Mas tudo está no seu devido lugar, no controle do Senhor. Tudo que está relacionado ao futuro está inteiramente ligado aos propósitos divinos. Ele planejou tudo que ainda não aconteceu. E o que planejou vai ser consumado, quer eu queira, quer não. Nada nem ninguém poderá provocar qualquer mudança. Né? Eu tenho uma oração tão poderosa que eu quero ver Deus, se Deus não vai mudar de opinião. Aonde? Aonde? Eu não oro para fazer com que Deus mude a história. Não. Imagina quanto, eu falei que o mundo tem 7 bilhões, 900 milhões de habitantes. Todo mundo pensa igual? Não pensa. E tem muito cristão no meio dessa turma toda, muito crente em Jesus, gente que confessa Cristo como seu Senhor e Salvador, mas que não pensam igual e não fazem as mesmas orações. Então a quem Deus vai ouvir? Deus vai ouvir a todos aqueles que oram pela fé, em nome de Jesus, e sempre sabendo que a sua vontade é a que prevalecerá. É assim. Seja feita a tua vontade, sendo na terra como no céu. Costumo contar para algumas pessoas, imagine 2 times entrando em campo, né? E aí o goleiro tá lá, é crente, em Jesus é um cristão, o outro também tá lá, é cristão, convertido e tal. Aí o de cá olha, Senhor, que hoje seja o dia que não passe uma bola nesse gol. Aí o outro também fala, Senhor, que eu não leve nenhum gol nesta noite. E aí o atacante, que também é cristão, ora assim, Senhor, me ajude a fazer assim uma meia dúzia de gols nesta noite. Aí o outro atacante, Senhor, eu gostaria de fazer não meia dúzia, mas uns 3 só. Eu ficaria muito feliz. Quem desses 4 Deus vai... Opa, eu coloquei 8. Quem desses 4 Deus vai ouvir? Os 4 têm fé. Os 4 oram. E os 4 confiam. E agora? Deus vai fazer a sua vontade. Então a sua mão estará cuidando de cada detalhe, direcionando tudo para o propósito que ele mesmo estabeleceu. Então lembremos-nos de Daniel 4:35. Eu gosto muito desse texto, porque ele resume tudo e mais um pouco. Diz aí. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há. Não há nem no mundo visível e nem no mundo invisível quem possa virar para Deus e impedir que ele faça o que ele quer. Não há, em lugar nenhum. Agora, nós temos textos clássicos, muito conhecidos. Domingo eu fiz menção lá na igreja, Provérbios 16, 1 e 9. Muito conhecido esse texto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora, o capítulo 19, versículo 21, né? Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Pode ler de novo? Isso eu não é tão conhecido os outros 2. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Gente, vocês prestaram bem atenção no que Salomão está dizendo? No coração do homem há muitos propósitos, muitos desejos, há muitas intenções. Mas o que é que vai prevalecer? Os desígnios do Senhor.
vão permanecer. É isso que vai prevalecer. A palavra vai prevalecer. Não é? O desejo do homem não prevalecerá, mas os desígnios de Deus sim. Não é? Olha, gente, eu tenho um último ponto para expor, além da conclusão, mas eu não tenho tempo. Né? Então, eu vou terminar aqui, olha, dizendo que tudo que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, tudo se cumprirá. E, gente, eu estou muito feliz por isto. Tem muita coisa que não está como eu gostaria, muita coisa mesmo. Mas não é minha vontade, Deus não tem que atender os meus caprichos. E quem disse que o que eu quero é o melhor? Estou muito feliz, estou feliz em saber que eu sou responsável pelos meus atos, que eu tenho que ter bom senso na hora de tomar decisões, sabedoria para escolher os meus caminhos. Eu sei que eu tenho responsabilidade, mas a minha garantia não está em mim. A garantia de que eu vou chegar lá no final está nas mãos do Senhor. Sua garantia, nossa garantia, está nas mãos do Senhor. Ele dirige os nossos passos. Eu peço a Deus que, por misericórdia, nos abençoe na noite de hoje mais uma vez e nos ajude a refletir nesse assunto, que é um assunto que pode ser muito difícil para muita gente, mas com a ajuda de Deus, tudo se esclarecerá. E aí, se Deus quiser, na próxima semana eu sigo com o terceiro ponto desta lição que trata da onisciência de Deus, tá bom? Nós já chegamos ao final e aqui eu vou cantar mais um cântico e aí nós vamos terminar o nosso estudo de hoje, tá bom? Cantar uma parte de um cântico muito conhecido, você deve saber. Ó. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Sei que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios podem revelar. Seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus. Deus, somente Deus, criou no trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Tem uma outra parte, mas eu já errei essa daqui, eu vou arriscar cantar outra não, porque tem umas notas aí que eu preciso lembrar, gente. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Vamos agradecer a Deus aqui. Senhor, nosso Deus, obrigado esta noite por termos, ó Deus, estudado a Tua palavra, assunto importantíssimo e necessário para a nossa vida. Ajuda-nos a lembrar quem é o Senhor. Ajuda-nos a temê-lo mais, a reverenciá-lo mais. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecê-lo melhor e a andar nos Teus santos e retos caminhos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e obrigado por mais esta noite. Abençoe os nossos irmãos e irmãs em Cristo, todos que nos acompanharam na noite de hoje, que sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou me despedir de vocês aqui, gente. A turma aí, eu espero entender a letra do Delmarque aqui. O Rony Eres, que eu já comentei lá, então boa noite para o Rony, para a Luzia, para o Claudemir, a Lilica, Celso Couto, Noel, Elaine Sidoca, a Ariane Luzia, Débora,
Lalanag, né? Luciana, Edgar, Lucas, Lívia, Jonathan, Dona Zilda, Rejane, Sandra, Paulo, aí dá um abraço no Paulo por mim, na Julinha e no Pedrinho também. Paulinha, boa noite, Cristina também, Nair, a Nair lá de Santos, a Emma Lopes, Joaninha, Lafayette, Maria de Jesus, Gilson e Elizabeth, Dona Dulce, seu Nilson, Maria de Jesus, já foi aqui, ó. Lídia Presbítero Garmes, Beth, Dona Alvina, Loide, Vanessa Teles, Gabi, seu digníssimo Márcia Angélica, Guilherme Damares, Gabriel, e estamos esperando o Gael aí que tá chegando aí. Esther Elvira. Esther Elvira. Laís, boa noite, presbítero Beto, Dona Dirce, boa noite, Tayane, boa noite, Dona Ana Albertina, Bete Aragão, que beleza ter você com a gente. Deus te abençoe, Sueli Mirtes, Márcia Valentina e Alice Moreira. Ó, meu, precisa melhorar essa letra, rapaz. Ó, gente, ó. Boa noite, até domingo, 9 horas da manhã, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser, Escola Dominical. A gente se vê e na outra semana, quinta-feira, a gente continua falando sobre a onisciência de Deus. Beijão. Boa noite. Até breve, se Deus quiser.